Boa noite, amigos telespectadores da Band Amazonas, para esse momento importante para as eleições 2016. O nosso debate para a Prefeitura de Manaus, onde nós teremos aqui hoje a presença de 6 convidados. Issa Abrão, Henrique Oliveira, Marcelo Ramos, Silas Câmara, Serafim Correia e José Ricardo, que estarão daqui a pouco debatendo aqui e disputando o seu voto com as suas propostas para exercer o mandato de prefeito da cidade de Manaus. Lembrando que a Band, mais uma vez, sai na frente em todo o Brasil, como sempre, como já é tradição, em várias capitais hoje, fazendo o primeiro debate entre os candidatos à prefeitura, assim como acontece também em São Paulo e em outras capitais do Brasil. O debate começa daqui a pouquinho, mas você já fica acompanhando o que aconteceu há poucos instantes durante a chegada dos candidatos. Pela ordem de chegada, nós vamos apresentar o momento em que os candidatos entraram aqui ao prédio da Band Amazonas, eles que já estão aqui no estúdio se preparando para o nosso debate. O primeiro candidato a chegar foi o candidato Serafim Correia, do PSB, que cumpre o seu primeiro mandato como parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado, e Serafim Correia, que foi prefeito de Manaus entre 2005 e 2009. Veja então a chegada do candidato Serafim Correia. Boa noite para você que acompanha a programação da Band. A partir de agora, os candidatos começam a chegar na sede da TV Bandeirantes no Amazonas para mais um debate, que daqui a pouquinho vai ao ar às 9 da noite. O primeiro candidato a chegar é Serafim Correia. Candidato, o que o senhor pretende mostrar lá no estúdio para os telespectadores e eleitores a sua principal proposta, o seu principal plano de governo? Caros amigos, muito boa noite a Bandeirantes Amazonas, que tem essa louvável iniciativa. Estou aqui ao lado da minha vice, professora Cristiane Balieiro, e o nosso programa de governo, que está devidamente arquivado junto ao TRL, é bem amplo. Nós temos propostas as mais variadas, mas eu posso citar uma que vai ao encontro e ao anseio de 220 mil crianças que estudam na rede municipal. Nós pretendemos casar a saúde com a escola. Essas 220 mil crianças terão assistência para fazer exame de vista e quem necessitar de óculos receberá o óculos. Terão assistência para aprender a escovar os dentes, recebendo aplicações de flúor. E terão também assistência médica para fazer aqueles exames médicos básicos que todos os filhos, que os nossos filhos fazem, mas que nem todas as crianças da rede pública municipal conseguem fazer. Nós vamos disponibilizar todos esses exames para todos. Eu desejo um debate de ideias, de alto nível, em que todos respeitem o direito de divergir dos outros e que cada um exponha os seus planos. E que você, eleitor, escolha o melhor. Muito obrigado, viu, candidato Serafim Correia, do PSB, Band, nas eleições 2016. Daqui a pouquinho nós teremos então o nosso debate, estamos mostrando o momento da chegada dos candidatos aqui ao prédio da Band Amazonas. Segundo candidato a chegar foi o candidato pelo PDT, Issa Abrão, coligação Novas Ideias, Novo Caminho, composta por 2 partidos, o Democrático Trabalhista e o Partido Social Democrata Cristão. Veja então a chegada do candidato Issa Abrão. Olá, boa noite. Já está na sede da Band Amazonas o candidato Issa Abrão, que vai participar do debate, o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Manaus. Issa, é uma oportunidade de mostrar para os eleitores de Manaus as propostas do teu plano de governo. Primeiro agradecer à Band Amazonas pelo convite. É uma grande festa e prestação de serviço para a democracia, esse momento, esse ambiente de discussão, de conflito de ideias, de exposição da verdade. É um momento em que a população poderá olhar nos olhos daqueles candidatos que irão expor suas ideias. Portanto, eu estou muito feliz de poder estar aqui expondo as minhas ideias e espero que a gente consiga realmente convencer a população de que nós temos um plano de governo muito bonito e pé no chão, condizente com os 4 anos e com a possibilidade de nos 4 anos aplicarmos sem enganar ninguém, sem mentir para ninguém. A ideia é falar a verdade. Ok, boa sorte no debate. Band, nas eleições 2016.
Portanto, estamos mostrando a chegada dos candidatos para esse importante debate aqui na Band Amazonas. Debate para a Prefeitura, que a Band realiza em várias capitais do Brasil, seguindo a sua tradição de sempre realizar o primeiro debate. Terceiro candidato a chegar foi o candidato Marcelo Ramos, do PR, coligação Mudança para Transformar, a chapa de Marcelo Ramos, que também confirmou apoio de 8 partidos políticos. Vamos ver, então, a chegada do candidato Marcelo Ramos. O terceiro candidato a chegar foi Marcelo Ramos, do PR. Está aqui ao meu lado. Seja bem-vindo, candidato. O que o senhor pretende mostrar do seu principal plano de governo no debate daqui a pouquinho? Bem, nós estamos muito felizes de poder dialogar com a população e vamos aproveitar para mostrar as propostas de mudança segura e transformadora que é o futuro da nossa cidade. O senhor vem acompanhado do seu vice-candidato na chapa, o deputado estadual Josué Neto. Daqui a pouquinho o telespectador vai ter a chance de mostrar tudo aquilo que de mais importante o senhor pretende trazer no seu plano de governo. Qual o senhor poderia destacar de principal? Eu destaco o tempo de aprender, que é a chance que nós vamos dar para que os filhos das pessoas mais humildes tenham escola de tempo integral. Numa escola criativa, colaborativa, numa parceria da Prefeitura com igrejas, com associações de moradores, com cursos livres, para garantir que o aluno que vai para a escola de manhã, à tarde, como filho das pessoas que têm mais recursos, possa ter aula de inglês, aula de reforço, aula de violão. Nós vamos revolucionar a educação da nossa cidade e dar um passo importante para um futuro de progresso e de desenvolvimento. Muito obrigado, candidato Marcelo Ramos, do PR. Band, nas eleições 2016. Portanto, estamos mostrando a chegada dos candidatos aqui ao prédio da Band Amazonas. Daqui a pouquinho eles estarão debatendo as suas propostas e mostrando também outras propostas, além dessas que eles previamente anteciparam aos nossos repórteres. Quarto candidato a chegar, candidato José Ricardo, pelo PT, com 2 mandatos de vereador e 2 de deputado estadual. José Ricardo concorre pela primeira vez à Prefeitura da capital. Veja a chegada do candidato José Ricardo. O quarto candidato a chegar na sede da Band Amazonas é o José Ricardo, que vai participar também do debate, esse primeiro debate realizado pela Band Amazonas. José Ricardo, é uma oportunidade de apresentar para os eleitores os planos de governo do PT. Na verdade, nós estamos vindo aqui para primeiro mostrar a realidade da cidade de Manaus, né? De descaso, de abandono, de falta de água, uma situação alarmante que a gente vê na maioria dos bairros, mas também colocar as propostas de solução, né? A questão da água, que agora há pouco várias pessoas me ligaram lá do Rio Piaurini, estão há 3 dias sem água. Então é uma questão que nós vamos estar enfrentando, nós vamos resolver o problema de água na nossa administração, assim como tratar com mais cuidado, né, os nossos igarapés e cuidar melhor da nossa natureza, da nossa cidade. Cuidar da cidade, né? Uma cidade onde temos que valorizar as pessoas, cuidar das pessoas, tornar a cidade mais feliz para todos. Ok, bom debate, candidato. Eleições 2016, Band Amazonas. Portanto, chegada dos candidatos, todos aqui já no estúdio, prontos e preparados. Em alguns minutos já estaremos iniciando o nosso debate para a Prefeitura de Manaus. Quinto candidato a chegar, o candidato Henrique Oliveira. Henrique, que é do Solidariedade, tem 55 anos, é natural de Florianópolis, Santa Catarina, e pela segunda vez resolveu disputar as eleições para prefeito de Manaus. Veja a chegada de Henrique Oliveira. O quinto candidato a chegar é o candidato Henrique Oliveira, do Solidariedade. Candidato, qual é a sua principal proposta que o senhor vai mostrar para o telespectador e eleitor no debate de logo mais? Olha, nos últimos 20 anos, praticamente nada do que foi proposto foi colocado em prática. As propostas ficaram no papel, quem ganhou dinheiro com tudo isso foram as gráficas, e eu me reservo a colocar na prática, no primeiro dia de governo, a principal proposta, que é exatamente a tarifa zero para o estudante, para que ele não pague absolutamente nada para se deslocar para a sua escola. Com isso, quem ganha é a família, mais ou menos R$200 por mês, que vai circular na economia, na farmácia, vai na padaria, no comércio como um todo. Então, essa é nosso principal desafio e nossa principal proposta. Muito obrigado, viu, candidato? Um bom debate ao senhor. Muito Henrique obrigado. Oliveira, candidato do Solidariedade à Prefeitura de Manaus. Band, nas eleições 2016. E o último candidato a chegar aqui ao prédio da Band Amazonas, o candidato Silas Câmara, candidato pelo PRB, ele que tem 53 anos de idade, é natural de Rio Branco, no Acre, é bacharel em Ciências Teológicas e está hoje no 5º mandato de deputado federal. Veja a chegada do candidato Silas Câmara.
Estamos de volta para falar que o último candidato a participar desse debate já chegou na sede da Band Amazonas, é o deputado federal Silas Câmara. Deputado, uma oportunidade de mostrar para os eleitores de Manaus os planos de governo. Sem dúvida nenhuma, a Band, como sempre, premia a população do Amazonas, de Manaus, com essa oportunidade no começo da nossa jornada de todos demonstrarem por que querem ser prefeito em Manaus. E nós vamos aproveitar essa oportunidade para demonstrar para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que nós temos o melhor projeto para a cidade de Manaus, para melhorar a vida das famílias e melhorar também, com certeza, a sensação de bem-estar de todos que moram em Manaus. Ok, bom debate, deputado. Lembrando que o debate começa daqui a pouquinho, às 9h15 da noite, aqui na tela da Band, ao vivo. Eleições 2016, Band Amazonas. Bem, 9h15 não, 9h25 era a nossa segunda programação, porque tínhamos essa pré-apresentação da chegada dos candidatos. E com apenas 30 segundos ou 1 minuto de atraso, pontualmente às 21h26, nós começamos agora o nosso debate Band Eleições 2016, Prefeitura de Manaus. Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos ao vivo pela Band Amazonas e também pelo site Band Amazonas na internet. É o nosso primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Manaus nas eleições 2016. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Eu sou Otávio Sesc Júnior, jornalista do Grupo Bandeirantes de Comunicação e serei o mediador desse primeiro duelo na TV entre os candidatos neste encontro que renova o compromisso da Band em abrir espaço à livre discussão de ideias entre aqueles que pretendem administrar a capital do Amazonas. As regras desse debate foram definidas em comum acordo com os partidos políticos em reunião realizada no dia 15 de agosto e que foram homologadas no Tribunal Regional Eleitoral. Seguindo a mini-reforma eleitoral, a Band Amazonas decidiu realizar o debate com os 7 candidatos cujos partidos têm mais de 9 deputados na Câmara Federal. No entanto, há poucos instantes do início desse debate, a direção da Band Amazonas foi informada oficialmente pela coligação Por Uma Só Manaus que o candidato à reeleição, Arthur Virgílio Neto, não poderia comparecer ao debate porque está em Brasília. A informação consta nesta carta recebida pouco antes do início do debate e que está aqui em minhas mãos, onde o prefeito diz que está em Brasília, já com um assunto pré-agendado com o ministro das Cidades, Bruno Araújo, referente a projetos de mobilidade urbana e construção de moradias populares com recursos federais para Manaus. Como o debate foi antecipado, ele justifica na carta e ele já tinha esse compromisso, ele disse que não pôde comparecer, mas se prontifica a comparecer no próximo debate, como colocou na carta. Bem, não foi colocado outro candidato no lugar, porque, de acordo com as regras estabelecidas em comum acordo na reunião com os partidos, ficou definido que, se a ausência de um dos candidatos fosse informada até 72 horas antes do debate, os postulantes que ficaram de fora seriam chamados para um sorteio que definiria a participação de um deles no programa. Mas como essa notificação não foi informada no prazo estabelecido do acordo, a ausência do candidato no dia de hoje será marcada com o assento vazio no estúdio. No entanto, vale ressaltar que os candidatos Marcos de Queiroz e Luiz Castro também terão a oportunidade de apresentar propostas durante 10 minutos de entrevista ao vivo no Band Cidade, nas edições de amanhã e quarta-feira, respectivamente. Diferente dos anos anteriores, nesse nosso debate, todos os candidatos ficarão sentados e só se posicionarão no púlpito, ou em um dos púlpitos, nós temos 2, após o sorteio e a escolha do adversário, conforme as regras estabelecidas. Seguindo o sorteio prévio, recebemos aqui no estúdio e apresentamos aos nossos telespectadores, começando pelo lado direito do vídeo, os candidatos. Deputado estadual José Ricardo, da coligação Compromisso com o Povo, formada pelo PT e o PCdoB. Boa noite, deputado. Obrigado pela presença. Logo ao lado, também deputado estadual Serafim Corrêa, que disputa em chapa única pelo PSB.
Boa noite, candidato. Obrigado pela presença. Ao lado ficaria o atual prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, da coligação Por Uma Só Manaus, formada por PSDB, PMDB, PP, PRP, PSL, PHS, PPS, PPL, PTN e PV. No lado esquerdo, nós temos do vídeo o deputado federal Issa Abraão, candidato da coligação Novas Ideias, Novo Caminho, formada pelos partidos PDT e PSDC. Boa noite, candidato. Obrigado pela presença. Em seguida, o vice-governador Henrique Oliveira, da coligação Para Manaus Vencer, formada pelos partidos Solidariedade, PRTB e PMB. Boa noite, candidato. Obrigado pela presença. E logo ao lado está o advogado e ex-deputado estadual Marcelo Ramos, da coligação Mudança para Transformar, que integra os partidos PR, PSD, PPS, PT do B, PEN, DEM, PTC e o PROS. Boa noite, candidato. Obrigado pela presença. E, por fim, o deputado federal Silas Câmara, da coligação Somos Todos Manaus, formada pelos partidos PRB e PSC. Boa noite, candidato. Obrigado pela presença. Entre as regras do debate, eu quero esclarecer que ofensas pessoais podem provocar direito de resposta. Em comum acordo com os representantes e também os candidatos, foi definido que o candidato ofendido terá, no mínimo, 1 minuto para o direito de resposta ou o tempo equivalente à ofensa, desde que ela seja superior a 1 minuto. E esse direito de resposta só pode ser requisitado durante os intervalos entre os blocos. Gostaria de destacar também que esse debate tem tradução simultânea por Libras, que é a linguagem brasileira de sinais, e pela primeira vez também por audiodescrição, que é o recurso de closed caption, beneficiando assim os eleitores com deficiência. E durante o programa também teremos atualizações nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas e também no site band.com.br/Amazonas. Seguimos então com o nosso primeiro bloco. Vamos dar início ao primeiro debate dos candidatos à Prefeitura de Manaus nas eleições 2016. Confira as regras desse primeiro bloco. O debate será dividido em 5 blocos. No primeiro, cada candidato terá um total de 2 minutos para fazer suas considerações iniciais, respondendo uma pergunta feita pela produção de jornalismo. A ordem será definida por sorteio. Bem, vamos então ao sorteio. Eu tenho aqui 6 bolinhas com o nome de cada um dos 6 candidatos aqui presentes. E eu vou sortear o primeiro candidato que vai participar. Candidato Serafim Corrêa, por favor, pode ir ao púlpito. O candidato tem 2 minutos para suas considerações iniciais, que começa pela resposta da seguinte pergunta: por que o senhor acredita estar preparado para administrar a cidade de Manaus? Inicialmente, eu quero cumprimentar a você, Otávio, que apresenta este programa, todos os demais candidatos que aqui estão no estúdio, bem como os operários da televisão que aqui se encontram presentes. Na sequência, cumprimentar você que está em casa. Você é a pessoa mais importante neste processo. E quando eu cumprimento em meu nome, Serafim Corrêa, em nome da minha vice, Cristiane Balieiro, e dos 62 valorosos candidatos a vereador pelo nosso partido, Partido Socialista Brasileiro, o Partido do 40. Eu estou preparado para voltar a ser prefeito de Manaus. Eu fui prefeito por 4 anos e tive a minha administração voltada para as próximas gerações, não para as próximas eleições. E até por esse motivo não fui reeleito. Eu sou candidato para ser prefeito por 4 anos, mesmo que a reeleição não caia. E vou relembrar algumas coisas que eu fiz que ficaram para a cidade e que ninguém pode apagar. Por exemplo, a maternidade Moura Tapajós é a única maternidade municipal na cidade de Manaus. Nela, já nasceram mais de 40 mil crianças, 11 crianças por dia, mais de 40 mil em 10 anos. Isso enche 2 domingos a Arena da Amazônia. Isso não é pouca coisa. Isso mudou a vida
de famílias inteiras, mas fiz tantas outras obras, como, por exemplo, o viaduto da Recife, interligado com a nova Maceió. Isso mudou o trânsito completamente. Então, amigos, é com essas credenciais que eu compareço e entro na tua casa. Peço que você observe os debates, analise as propostas e compare. Não vou ofender ninguém, não vou agredir ninguém. Candidato. Muito obrigado. Muito obrigado, candidato. Vamos então ao próximo que responde à pergunta inicial do nosso primeiro bloco. Candidato Marcelo Ramos, por favor, ao púlpito. Também 2 minutos para responder a pergunta, porque o senhor acredita estar preparado para administrar a cidade de Manaus. 2 minutos. Hoje a minha filha, Marcelinha, me acordou muito cedo pedindo que eu a levasse à escola. E eu estava muito cansado e pensei em não acatar o pedido da Marcelinha. Mas lembrei que eu já perdi uma filha e que as coisas do amor às vezes não têm amanhã. Levantei e fui com todo entusiasmo e felicidade levar a Marcelinha na escola. Foi essa experiência que me fez ter a certeza de que eu deveria começar esse debate, começar essa conversa com você que nos assiste, falando de um sentimento que anda meio abandonado, falando de esperança, inundando a cidade de esperança. Uma esperança que precisa ter a consequência do desejo que pulsa no coração e na mente de milhares de manauaras, que é o desejo de mudança. Mas não qualquer mudança, uma mudança segura e transformadora. Segura porque feita por quem sabe o que quer para o futuro da nossa cidade. Transformadora porque vai melhorar a tua vida para melhor. É a mudança do tempo de aprender, do sistema inteligente de mobilidade urbana, do Cidade Segura, do Facilita, do Meu Bairro Vivo e de muitas outras propostas que eu terei a chance de apresentar nesse debate e durante todo o decorrer da campanha. Eu sou o Marcelo Ramos, tenho 43 anos, sou casado, tenho 3 filhos, sou manauara. E quero, junto com o Josué Neto, meu vice, ter a chance de apontar um caminho de mudança segura e transformadora que vai mudar a tua vida, que vai mudar a vida da nossa cidade. Fui vereador, fui deputado, fui secretário e sinto-me absolutamente maduro para unir a cidade, para juntar pessoas que querem o bem e querem o futuro de progresso para a nossa cidade. Por isso eu peço, Marcelo Ramos, 22. Muito obrigado, candidato. Vamos ao próximo que participa desse primeiro bloco, respondendo a mesma pergunta. O candidato Henrique Oliveira, que tem também 2 minutos para responder a pergunta, porque o senhor acredita estar preparado para administrar a cidade de Manaus. 2 minutos. Bom dia, boa noite, amigos de casa, amigas, boa noite, Tavinho, também. O dia começou cedo hoje e a gente vai prolongá-lo até o último dia de campanha, andando pelas ruas de Manaus, com a certeza de que as coisas precisam mudar. A exemplo do candidato Marcelo, que me antecedeu falando da Marcelinha, há 4 anos atrás fui candidato a prefeito de Manaus, ficando em 3º lugar, e naquela época, no último debate, lá da TV Amazonas, eu anunciava a gravidez da minha esposa, que estava grávida do João Vitor. O João Vitor tem 3 anos e 3 meses de idade, e se a gente for observar, a cidade não mudou absolutamente nada. As propostas que eram feitas naquele momento, lá atrás, em relação à mobilidade urbana, em relação a transporte, em relação às creches que precisavam ser construídas, em relação à mobilidade urbana, à segurança pública, enfim, aos problemas que são enfrentados principalmente por quem precisa do poder público, não foram atendidas até o momento. Então é por isso que eu, mais uma vez, coloco o meu nome, a minha vitalidade, o meu desejo de transformar essa cidade, dando oportunidade realmente a quem não está atrelado a nenhum grupo, de quem não fez composição buscando tempo de televisão para poder contar as suas inverdades na televisão para modificar
o seu voto, mudar o seu pensamento. Nós temos propostas sim, nós temos ficha limpa, não temos passado sujo com o Lava Jato e nós queremos mostrar toda essa jovialidade a favor da população de Manaus. Muito obrigado, candidato. Próximo a responder a pergunta, candidato José Ricardo. Por favor, no púlpito. 2 minutos para a resposta. Por que o senhor acredita estar preparado para administrar a cidade de Manaus? Boa noite a todos e a todas, saudar todos aqui presentes. Manaus é a 7ª maior cidade do Brasil, uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes, uma cidade que não para de crescer. Nos últimos 5 anos, mais de 250 mil pessoas chegaram, nasceram, fazem parte dessa população. Mas é uma cidade maltratada pelos governantes que nós temos ao longo desses últimos anos e principalmente a atual governante. Nesse momento, milhares de famílias estão sem água na zona leste e zona norte da cidade de Manaus. Inúmeras crianças deixam de ser atendidas e as mães não têm aonde levar para um pediatra os seus filhos, porque nós temos uma atenção básica deficiente, onde 40% da população, e aí nós estamos falando de 800 mil pessoas hoje, não tem o atendimento na saúde básica. Uma cidade onde a nossa juventude tem poucas oportunidades, exatamente pelos desmandos dos recursos públicos. Só para termos uma ideia, quase 200 milhões de reais gastos em publicidade, em propaganda pessoal, e faltando recursos para medicamentos nas UBSs, faltando recursos para muitas escolas. Aliás, hoje 1/3 das escolas municipais são instalações precárias alugadas. Por essa razão, temos um compromisso, eu e o Ian, candidato a vice, temos um compromisso com o povo, compromisso com a vida, valorizar a nossa juventude, dar atenção, cuidar das pessoas que hoje não têm nem onde morar. Esse é o compromisso que nós temos para com a população e nesta campanha vamos estar discutindo. Por isso pedimos o seu apoio, pedimos o seu voto, pedimos que ajude a nós todos fazermos uma cidade mais feliz, boa de viver para todos e todas. Muito obrigado, candidato. Vamos então ao próximo candidato a participar nesse primeiro bloco, que é o candidato Issa Abrão, que também, por favor, no púlpito, tem 2 minutos para a resposta da mesma pergunta. Por que o senhor acredita estar preparado para administrar a cidade de Manaus? Primeiro, meus cumprimentos a você de casa, meus cumprimentos a todos os candidatos. Eu estou há 8 anos na vida pública. Fui vereador, vice-prefeito, secretário de obras durante 11 meses, candidato a governador e deputado federal. Nesses 8 anos eu já vivi muitos exemplos. Já caí, já levantei, já aprendi, já ensinei. E entendo que a cada dia que passa, eu só tenho amadurecido e me preparado para administrar essa cidade. Quando a gente é vice e não concorda com os caminhos que Manaus está tomando, a gente sai. A gente deixa a prefeitura, discorda e sai pela frente. Não fica dentro e dizendo que está bom, que não está bom, mas continua. A gente sai pela porta da frente. E eu quero também aproveitar aqui para agradecer a Deus, agradecer a minha família, agradecer ao povo pela oportunidade de estar aqui expondo as minhas ideias, expondo o nosso trabalho. Também quero deixar muito claro, é uma pena que o prefeito se ausentou do debate. Correu do debate, não veio. Eu queria muito poder discutir com ele, conflitar ideias. Ele que tem a máquina municipal. E tem um outro candidato que usa a máquina do governo Melo, o candidato do Melo, que está escondendo o Melo. Nessa eleição, eu não quero baixaria, eu não quero ataques pessoais, mas nós precisamos falar a verdade. Manaus não é um campo de futebol, onde você tem um candidato da máquina municipal e o candidato da máquina estadual. Manaus tem que ter pé no chão. Esperança, eles prometeram há 20, 30 anos, e não mudou nada a tua vida. O que nós prometemos é uma Manaus realista, pé no chão, condizente com o seu orçamento. Nós vamos trabalhar. Se eu sair da prefeitura, não é por outra coisa não, é porque eu não aceito um governo só para os ricos. Eu aceito um governo que governe para todos, para os ricos e para aqueles que mais precisam. Nós temos coragem e assumimos as nossas alianças sinceras. Por isso eu peço, vota no 12, me dá uma chance. Muito obrigado, candidato. Tempo esgotado. E fechando o nosso bloco, então,
candidato Silas Câmara, por favor. 2 minutos para a mesma pergunta. Por que o senhor acredita estar preparado para administrar a cidade de Manaus? Boa noite a todos, boa noite a todas. Quero abraçar o povo manauara que está nos assistindo nessa noite. Sei que nesse momento muitas famílias estão na sala de suas casas, assistindo a Bandeirantes e pensando que precisam ouvir dos candidatos que aqui estão a certeza de que amanhã será melhor. E eu estou candidato a prefeito na cidade de Manaus, juntamente com meu vice-prefeito, Coronel Amadeu, que implantou o Ronda dos bairros aqui na capital amazonense, para poder demonstrar que é possível governar sem perder sentimento, governar sem perder a relação com as pessoas. Até porque, no atual Brasil, no Brasil que nós vivemos, ninguém conseguirá governar se não tiver transparência absoluta. Com transparência, conquistar a confiança das pessoas. Com a confiança, se estruturar de competência para fazer mais e melhor. E fazer também com excelência. E por isso, nós construímos um plano de governo, uma proposta de governo. E essa proposta de governo tem o objetivo de abraçar as pessoas, de empoderar as comunidades, ou seja, de trazer o povo manauara para o centro da decisão da prefeitura e do poder, através da implantação das nossas 4 subprefeituras e trabalhar com a sede executiva da prefeitura, eliminando os custos da atividade meio e colocando dinheiro perto da população, que vai decidir o futuro que ela quer para aquele recurso, conversando com o prefeito. E por isso que eu e meu vice Amadeu estamos animados e felizes e agradecidos a Deus por essa oportunidade que se inicia hoje, conversando com você, meu amigo, minha amiga, sobre o futuro desta cidade. Deus abençoe vocês e bom debate a todos. Muito obrigado, candidato. Encerramos aqui, então, o nosso primeiro bloco e, na sequência, no próximo bloco, candidato pergunta para candidato. Band Eleições 2016.